Começando mais um episódio do Contrariar. Nós estamos vivendo a era mais sem criatividade Hollywood, como também de outros estudos, como Disney, por exemplo. Isso é o que a gente vai conversar hoje, eu e o GPT. Levando em consideração se é falta de criatividade, se é por causa de luta social, se eles realmente precisam ou não ficar mudando tanto os personagens no lugar de criar outros personagens, se isso vale a pena, se está dando certo ou não, se o público está gostando ou não. Simplesmente é um debate entre dois lados, sendo que eu vou ser o crítico que vai criticar essa falta de criatividade que Hollywood está tendo, enquanto o ChatGPT vai tentar defender o porquê que eles estão fazendo isso. Perfeito, então tá. Eu visto aqui o chapéu de defesa. Não vou fingir que toda decisão é brilhante, mas vou defender que a lógica criativa e de mercado por trás. Para começar, quando você fala falta de criatividade, você está mirando mais nos remakes em si ou na forma como eles estão sendo feitos? A falta de criatividade que eu falo é porque eu concordo, tem que ter a representatividade. Tem que ter mais personagens de outros gêneros, eu concordo plenamente com isso. Mas você quer fazer uma inclusão social, é exatamente você tem que incluir. Você não precisa tirar algo para incluir alguém. Por exemplo, que a gente vai falar mais no tópico da Pequena Sereia. A Ariel, ela tem irmãs, e irmãs afrodescendentes. Por que não ter feito da irmã afrodescendente no lugar de querer mudar a Ariel? Então, essas coisas que me fazem ver que é mais uma falta de criatividade e também um pouco do medo deles quererem arriscar em algo novo, porque eles não têm a criatividade de fazer algo novo que possa ser bom. Então eles ficam, vamos simplesmente ficar mudando esses personagens. Aí, como vai ser basicamente a mesma história, a gente vai colocar também a bandeira de justiça social ou de inclusão, alguma bandeira lá, que aí esse vai ser o diferencial. Não vai ser o mesmo filme, ele vai ter essa nova roupagem. E para mim, isso é uma falta de criatividade que eles estão tendo de criar algo realmente novo que vai impactar. Eu entendo seu ponto, mas deixa eu te provocar aqui um pouquinho. Reinterpretar um personagem clássico não pode ser também uma forma de incluir sem precisar criar do zero? Tipo, aproveitar um símbolo que já é conhecido para alcançar mais gente? Mas você sabe que se você fizer isso, você também vai estar tirando as pessoas que gostam daquilo. Se você e ainda correr o risco de fazer coisas absurdas, como quando a Disney comprou o Star Wars. Ela quis ressignificar toda a jornada que o Luke Skywalker teve para treinamento, para aprender, para descobrir o seu poder. Eu esqueci o nome da. Porque eu não gostei, o filme tá tão esquecido na minha cabeça, mas a nova heroína dessa nova teologia, ela Uhum. não, ela sempre teve o Sim. poder, ela não precisou treinar, ela não precisa de nada, porque ela já é fodástica. E também eles fizeram séries paralelas de o Star Wars ele sempre tem o lado bom e o lado mal da força. É claro, é do lore dele. Mas eles ainda quiseram fazer uma série que colocou que não, os Jedi também podem ser mal e colocaram alguns Jedi sendo maus, sendo que eles são o lado bom da força. Então eles destruíram a base de uma história simplesmente para levantar uma bandeira. E isso para mim é uma pura falta de criatividade e de querer destruir algo só porque, sei lá, não agrada eles. Tá, vamos lá. Fatos primeiro. Sobre a Rey. Ela teve sim treinamento com Luke e depois com Leia, embora a percepção geral seja de que veio rápido demais. Agora, defendendo o outro lado, Star Wars sempre mostrou que a força aparece antes do treino formal. E os Jedi, mesmo antes da Disney, já eram mostrados como falhos e até arrogantes no final da República. Então, te pergunto, mostrar falhas humanas nos mocinhos automaticamente destrói a base? Ou será que só incomoda porque mexe com uma imagem idealizada que a gente tem? Ter falhas é diferente de ser mal.
eles colocaram casos de Jedi sendo maus numa dessas séries paralelas, que também foi um completo fracasso, que até nessa série coloca que a Força se originou de duas mulheres que tiveram, cada um, acho que teve filhos gêmeos, foi um negócio assim, mudando também a lore totalmente. A questão de ser falhos, eles são seres vivos, todos seres vivos podem ter falhas, eles não são perfeitos, eles não são deuses, mas eles são bons. Quando ele fica mal, é porque ele foi corrompido, como o Anakin Skywalker. Ele foi corrompido pelo lado negro da força. Não é que um Jedi ficou sendo mal, mas porque ele foi corrompido. São coisas diferentes que você está falando. Tá, vamos lá. Você tem razão nessa distinção. Falha não é o mesmo que maldade. Ponto pra você. Agora eu vou defender com cautela. Parte do que algumas dessas séries recentes tenta explorar zonas cinzentas. Mas sem dizer que Jedi e Sith são a mesma coisa. Mostrar que instituições consideradas boas podem cometer abusos não é exatamente dizer que são más por essência. Minha pergunta, direto pra você. Seu incômodo é com mostrar Jedi errando feio ou com a ideia de relativizar tanto bem e mal que parece que a saga perde a alma? Não, não é nenhum dos dois, porque essa questão de relativizar o bem e o mal, eu adoro ver animes japoneses porque eles sempre ficam nesse limiar. Às vezes você pode até achar que o personagem mau ele é bom por causa de como foi construída a vida dele, como teve no Demon Slayer, o Castelo do Infinito. Um dos vilões, muitas pessoas começaram a gostar dele depois que descobriram o porquê fez ele ser o vilão. Entendem que o sofrimento que ele passou levou aquilo. Então, você querer deixar um vilão sendo bem visto não é nenhum problema. Ou mostrar como a organização é falha, toda organização é falha. A questão é que nessa que eu tô falando, que é porque eu esqueci essa série, se tu procurar aí, que até tem uns gêmeos lá, que as gêmeas, Peraí, cada uma tem um lado bom, uma é o lado bom da força, o outro é o lado mal da um força, mas segundo. depois inverte e tal. E é nesse em específico, mas tem outras situações que eles fizeram isso também. A própria terceira temporada mudou direto a estrutura. Ah, conseguiram esconder um planeta com uma frota gigantesca lá do nada, que tinha trocentas mil naves de guerra lá. Foi uma coisa muito sem sentido que, para mim, mostrou mais essa falta de criatividade porque eles se preocuparam com uma coisa: levantar a bandeira antes da história. E a história tem que vir antes. A história ou ser divertido. Eles têm que se focar em uma coisa, ou ser um drama. Ele tem que focar primeiro o gênero do filme, é um drama, que seja o drama importante, ou é um filme de história, que seja história, o que for primeiro, e depois podem colocar uma bandeira, mas não substituir isso. Nesse ponto, a gente concorda mais do que parece. História vem primeiro, sim. Quando a mensagem vira palestra, falha. Sobre o caso específico da frota secreta, o que pega mais é pânico criativo e tentativa de agradar todo mundo, não exatamente bandeira. Mas eu te devolvo. Se o problema é a execução, não a existência de mensagem, então não é menos não mudem nada e mais contem uma história melhor? Essa parte que falou da execução, a gente pode já puxar para o tópico 2, que é a Branca de Neve. O nome ainda faz sentido? Por quê? É claro, eu sei que tem um livro que o desenho foi baseado e tal, mas a gente tá falando da Disney, da história que a Disney contou. A história da Disney era Branca de Neve porque a pele dela era branca como a neve. Por isso que chamaram Branca de Neve. E para eles justificarem a inclusão que eles queriam colocar, eles mudaram de Branca de Neve, por ela ser branca como a neve, para ser Branca de Neve porque ela nasceu quando estava nevando. E eu não consigo nem entender o raciocínio para isso. Branca de Neve porque foi quando a neve estava caindo, mas ela eh, não é branca que nem a neve. Para mim foi uma falta de criatividade tão grande que eles tiveram para tentar fazer essa adaptação só para levantar a bandeira que eles queriam levantar, sem ter a questão dos anões lá, que também teve uma outra treta. Mas é isso que eu falei. Eles, primeiro, vamos levantar a bandeira. Pronto. A gente vai querer levantar essa bandeira. Como é que a gente adapta essa história
para essa bandeira, e não o contrário. Ah, a gente tem a história, beleza, a gente fez a história. Será que dá pra gente colocar essa bandeira aqui dentro sem destruir a história, que é o mais importante? Dá, aí faz, ou não dá, então não faz. Aqui seu ponto é forte, sim. A mudança do significado do nome parece um remendo. Defensivamente, dá para dizer que eles tentaram deslocar o símbolo da aparência para a resiliência, mas parece forçado para muita gente. Agora a pergunta que eu te devolvo. Se a Disney quisesse mesmo uma princesa com outra etnia, não seria mais honesto e talvez mais criativo criar uma nova história ou adaptar outro conto? Não é meio isso que você mesmo está defendendo? É completamente o que eu tô defendendo. Eu adoro o filme da Moana. Pra mim é um dos melhores filmes da Disney. Eu até já revi ele, porque eu acho muito bom. E assim, vamos dizer, ela é uma princesa também. E tem tanto livro, tem tanta história nesse mundo. Se tu for numa biblioteca, tem tanto. Ah, beleza, tu vai adaptar um livro que mais que a princesa não é branca, se eles não querem que seja. Tá, mas pelo menos que a primeira adaptação que eles estão fazendo, eles já estão criando aquela mudança. Eles vão ser baseados naquele livro. Ah, mas aí eles, no universo deles, que eles estão montando, eles já vão começar aquilo. O que eu acho que é uma falta de criatividade é quando eles já têm um universo que eles montaram e eles destruíram aquilo. Porque a Branca de Neve, ela já foi uma adaptação de um livro, mas ela não foi uma cópia correta do livro. Beleza, eles pegaram uma outra história, um outro livro, os fãs podem ficar chateados que eles não seguiram a risca, mas eles estão começando um universo baseado naquilo. Então, beleza. A maneira da Disney de ver esse livro, tá? É melhor do que ela simplesmente destruir para reconstruir um personagem que eles já criaram, que já é do universo deles, já estava tudo funcionando para eles. Agora você detalhou melhor. Você não está dizendo nunca adapte, mas sim, começou um universo, tem que bancar as regras que você mesmo criou. Moana é um bom exemplo do seu ponto, e os números de recepção foram muito altos. Agora, a defesa do outro lado seria: a Disney não está destruindo o original porque o desenho continua lá. É outra leitura. Mas, sendo justa, essa defesa fraqueja quando o marketing vende como a mesma Branca de Neve. Então, te pergunto, para você o problema é reinterpretação em si ou vendê-la como se fosse a mesma coisa de antes? Para mim, o problema não é nenhum dos dois, porque se eles conseguirem fazer, sei lá, a Branca de Neve, uma história nos tempos modernos, beleza, isso é uma readaptação, mas que eles estão mudando, e se eles conseguirem fazer algo criativo, a minha grande reclamação é porque é o que a gente já falou antes. Eles primeiro querem colocar a bandeira que eles querem levantar, para depois vir a história. E não o contrário. Se a história é boa, as pessoas vão ver. Isso que é o importante, a história, se é divertido. O foco do que o filme quer passar tem que ser atender o público. E dentro disso pode ter bandeira dele. Esse é o problema. Pode ser feito adaptações, mas isso é um risco, porque você vai tá brigando com os fãs que você mesmo criou. Porque se você por anos está desenvolvendo um personagem de uma maneira e você quer mudar as características desse personagem que é o personagem principal, isso você vai causar problema. Você pode adaptar a história dele, como fala, Branca de Neve nos tempos modernos. Mas se você mudar toda a, o personagem, não tem lógica. Tu tá querendo colocar a Branca de Neve nos tempos modernos. Beleza, pega a Branca de Neve, mas assim, sendo uma pessoa dos tempos atuais, mas que tem as características da Branca de Neve. Não ia adiantar também se tu quisesse mudar, mas você fazer uma redefinição para um novo mundo que ela está. Ou a Branca de Neve, nos Anos das Trevas, fazer uma história mais macabra dela, que eu acho que até existe isso. Fazer essas adaptações, mas sua personagem em si, que é quem faz a conexão com as pessoas que estão assistindo, com os fãs, isso é mais perigoso você querer mudar sem ter uma excelente ideia criativa e não simplesmente por causa de uma bandeira. Boa, esse é um bom refinamento. Mudar cenário ou época, mas preservar o núcleo do personagem, isso é um bom critério.
Dá para defender mudanças quando elas expandem o personagem, mas não quando elas substituem quem ele é. Agora, só para eu entender seu limite exato. Se mantivessem a essência da Branca de Neve, por exemplo, inveja, juventude, pureza simbólica, mas alterassem a aparência, ainda assim seria inaceitável para você? Ou o seu ponto é que, nesse caso específico, o nome está tão amarrado à aparência que não tem como? Assim, inaceitável nada é, tudo é aceitável, e também, como é que eu posso dizer? Porque a questão é como eles vão explicar isso. Se eles tivessem feito uma boa explicação, beleza, eles conseguiram fazer a justificação. Mas quando você prioriza fazer a mudança simplesmente pela bandeira que você quer levantar, fica sempre uma coisa muito fraca. Que até isso também pode levar para o nosso próximo tópico, que é a Ariel. Por que não criar outra sereia? Porque a Ariel, ela tem várias irmãs. E eu me lembro que uma das irmãs, ou mais dela, era afrodescendente, que eles não queriam colocar uma personagem afrodescendente. Então, por que eles não fizeram uma aventura da irmã dela? Ela poderia ser mais épica, ela poderia ser mais especial do que Ariel, tudo melhor do que Ariel, para mostrar que ela é mais. Mas era uma nova história, então você iria, além de aumentar o universo, também poderia agradar os fãs da Ariel original, colocando cenas dela, também não precisaria, que é uma coisa que eu acho bem possível se eles fizessem, era fazer a Ariel ser meio que uma vilã, ou que ela tá decaindo, sei lá, ela tá querendo se separar do príncipe por causa de tal coisa, ou ela quis atrapalhar a irmã dela e tal, sem querer colocar ela como uma vilã, que eu acho bem possível que se eles fizessem isso, iriam querer. Mas fazer essa nova história no lugar de mudar uma personagem que já estava com aquelas características consolidadas há vários anos. E os fãs que viam ela, simplesmente, essa daí não é a Ariel. Já automaticamente vai causar uma rejeição por uma mudança muito grande. Se ele, pelo menos que fosse uma mudança pequena, e não justifica a mudança porque ela tinha irmãs, poderia fazer das irmãs. Por que a Ariel é melhor do que as irmãs? Ela não é melhor. Então criasse uma nova história que já estava lá mão beijado, porque ela já tinha as irmãs dela. Aqui eu vou te dar razão. A ideia da irmã da Ariel tem um potencial enorme e, de fato, as irmãs existem tanto na animação de 89 quanto no live action de 2023. Daria para expandir o universo sem mexer na Ariel. Agora, defendendo a Disney, do ponto de vista puramente comercial, Ariel é uma marca, é um nome que vende. Irmã da Ariel seria mais original, mas também mais arriscado. E aí vem a pergunta direta. Se o estúdio bancasse esse risco, fizesse a irmã da Ariel, com a Ariel original ali de canto, você acha que o público em geral iria mesmo? Ou iam reclamar que estão inventando coisa nova em vez de entregar o clássico? Pô, acho essa resposta muito clara, porque as pessoas vão reclamar? Reclamar sempre vai ter quem reclamar. Eu queria ter visto a continuação da Ariel mesmo, que é que eu gosto. Sim, mas também iriam reclamar porque você está mudando a Ariel que eu tanto gosto. Então, reclamação por reclamação iria ter. E nada impede eles colocarem a Ariel no filme também. Como eu falei, eu só acharia um problema se eles colocassem ela como uma vilã ou que estava desconstruída por algum motivo e tal. Mas ela poderia aparecer lá também, que também iria chamar os fãs da Ariel, mas mostrar a outra. Ah, o medo de risco. Ah, aí é o que diferencia os grandes dos pequenos. Se você quer ser um grande, você tem que arriscar. Se você ficar só na mediocridade, você nunca vai ser grande. Por isso que antes a Disney cresceu e virou um monstro que ela é. Aí agora que ela tem essa imensidão de poder que ela quer, ah, não, agora eu vou ficar na minha zona de conforto. E, por um exemplo, para mim, o melhor estúdio de animação é o Estúdio Ghibli. Todo filme deles eles inovam. Demoram muito para fazer um filme, demoram muito mais que eu gostaria. Mas toda vez é um espetáculo que eles entregam. Esse é um ponto muito bom. Risco como diferencial. Ghibli ainda aposta em história original e colhe prestígio e público, mesmo com janelas longas. Do outro lado, a Disney é uma máquina que precisa de previsibilidade, mas talvez pague o preço em alma criativa.
Pergunta difícil para mim aqui, defendendo, mas necessária. Se a solução criativa está tão na cara como usar uma das irmãs e ainda assim foi ignorada, será que a crítica central não é que o estúdio prefere o atalho comercial, mesmo sabendo que vai tensionar com os fãs? E aí sua bronca é menos com a pauta social em si e mais com a forma oportunista de enfiar isso sem história à altura. Eu acredito que não. Eu defendo que eles fazem isso porque eles querem atrair o público que eles acreditam que é muito grande, que é quem defende as bandeiras. Então eles estão simplesmente: "Ah, vamos ignorar o nosso público antigo, vamos para esse". Talvez pensando que o público, deles vai ficar com eles de qualquer maneira, talvez, mas isso daí só quem está na cabeça dele. Mas se eles pensarem só no comercial, poxa, se eles aprendessem um pouco com a cultura japonesa, eles saberiam que você criar mais personagens é você vender mais boneco. Ah, sei lá, eles poderiam ter feito a irmã da pequena da Ariel e a Ariel um pouco mais velha, então já teria a boneca da Ariel um pouco mais velha e já teria a boneca da irmã da Ariel e também se ela tivesse um namorado, um príncipe, sei lá o quê, também teria mais ele. Então, estariam aumentando os bonecos, que são que realmente dá dinheiro para eles. Aí ia ter Lego desse boneco, ia ter os bonecos na, nos parques da Disney. Aumentaria muito a quantidade de coisas que eles poderiam vender para as pessoas, que, pelo que eu me lembro, é o que mais gera dinheiro para eles. Também iria aumentar a quantidade de personagens nos parques, para que as pessoas iriam querer tirar fotos. Ah, quem gosta mais da irmã ia para a irmã, quem gosta mais da Ariel ia para a Ariel, e não simplesmente substituir, porque você não está acrescentando mais coisas, você está querendo meio que tirar uma e colocar outra no lugar. Então, isso você não tá. Você pode até ter a chance de ganhar mais, mas você ter dois, eu acho que você concordaria que a chance é maior de você conseguir mais pessoas do que você tentar substituir um. Isso leva também um pouco já para o próximo tópico, a Cleópatra. É uma representação ou uma distorção? Porque entra um pouco no que eu quero falar, que a Cleópatra, ela já tem um estilo definido há décadas, e que os estudos mostram que é aquilo, que ela vem de uma família grega, que sempre ficava se relacionando entre eles para manter a pureza deles. Então, mesmo que ela era do Egito, por ela ser de uma família grega que se relacionava com eles mesmos, então o gene deles não mudava. E até as representações dela nas moedas, as representações que existem dela, ela é representada como uma grega, então mais branca. E agora, nesse documentário que saiu, acho que foi no Netflix, eles falaram que saiu como afrodescendente, porque ela era do Egito, e uma das coisas é que tinha saído um teste de DNA comprovando que, eu acho que era a irmã dela que tinha o DNA, mas da parte lá do Egito mesmo, e depois viram que não era. Era de uma outra pessoa qualquer e não era nem irmã. Falaram que era da irmã dela, mas na verdade era de um homem, depois foram testar lá. Então até esse DNA que eles usaram como base não tinha nada a ver. Então eles só queriam fazer isso para defender a bandeira. Eles não se importam com a história, eles não se importam em querer fazer algo bom, eles se importam em mostrar a bandeira e não só mostrar, mas destruir aquilo que está consolidado antes para que a bandeira tome esse lugar. Vamos com calma aqui. Cleópatra é outro terreno. Aqui não é conto de fadas, é história. Fato básico. A dinastia ptolomaica era de origem grego-macedônica. Isso é consenso. A reação à série da Netflix foi forte exatamente por isso. E o caso da suposta irmã Arsenal perdeu muita força porque as análises mais recentes descartaram que os restos fossem dela. Agora, defendendo o outro lado com honestidade, existe incerteza sobre alguns detalhes familiares, mas incerteza não é licença para afirmar o improvável como fato, especialmente num documentário. Aqui, até eu puxo o freio. Talvez a saída mais responsável fosse outra figura histórica africana real. Pergunta direta para você. Nesse caso específico, o que te incomoda mais? É a escalação em si ou chamar isso de documentário?
Para mim é mais a falta de respeito que eles têm. Quando até nesse ponto os próprios egípcios chegaram a reclamar. Então, a questão de ser um documentário nem afeta tanto, porque eu já sou meio que vacinado contra documentário, principalmente a Discovery Channel era famosa por fazer os mockumentários, que até tem um tubarão submarino. Eu fui enganado por esse mockumentário por anos, pensando que aquilo, as filmagens que eles mostram eram reais, mas não era. Então, eles pegam muito as pequenas falhas. Ah, no caso da Cleópatra, se não me falha a memória, é o pai dela que não sabe bem quem é, ou é a mãe, eu não me lembro. Eu sei que é um dos dois que não sabe bem quem é. Aí, como não sabe bem quem é, então pode ser que foi um egípcio. Se foi um egípcio, pode ser que ela era mais parecida com os egípcios. E até os egípcios não são bem afrodescendentes, eles são mais um meio termo, e mesmo assim colocaram ela lá, vai entender o porquê, né? Ah, e eles ficam usando várias falhas e depois não aceitam o erro, como teve essa do DNA, que já foi comprovado que não era realmente o DNA da irmã dela. Também a questão do parente que não está lá. Aí é como Deus das lacunas. Se você não consegue comprovar 100% essa coisa, eles vão pegar aquela pequena lacuna que é irrelevante a todas as outras provas do contrário, mas como a gente não consegue comprovar aquela pequena lacuna da história da Cleópatra, então tem essa outra possibilidade. Ah, e se tem mesmo que ela é insignificantemente menor, já que é possível, então nós vamos fazer com essa, porque é uma possibilidade. É pequena? É, mas é uma possibilidade, então nós podemos fazer. Isso, para mim, é um insulto que eles fazem àquela cultura simplesmente para quererem levantar uma bandeira. E essa questão que eles querem também, além de levantar a bandeira, eles querem destruir as antigas, porque isso vai gerar um problema no futuro, mesmo que eles consigam ir destruindo esses personagens históricos, que vai chegar num ponto que não vai ter mais esses personagens históricos. Então eles vão destruir os próprios personagens para fazer um que representa mais a bandeira. Então eles são muito destrutivos, que eles só querem destruir para depois colocar os pontos dele. E não construir Sim, algo, e não procurar um outro personagem histórico que represente o que eles querem. entendi teu ponto. Aqui a gente está falando de duas coisas diferentes, tá? Em ficção, em fantasia, ok, a liberdade criativa é ampla. Agora, em documentário, a obrigação é outra. Se vendem como fato, tem que seguir evidência, não hipótese remota. Talvez a pergunta aqui seja outra. O problema é quem interpreta ou o rótulo do produto? Se fosse uma dramatização assumida, isso te incomodaria da mesma forma. Não, quem interpreta não importa. O que importa é porque eles fazem algo pensando na bandeira. Se Então, for aqui a pensado na gente. história, se for pensado em documentário, e se eles fizerem realmente pensando nisso sei lá, eles quiseram fazer um documentário de todas as possibilidades de como vai ser a Cleópatra. Tá, beleza. Mas se eles colocando que aquilo ali é uma probabilidade menor. Tá, eles colocaram o ponto deles, eles mostraram o que eles queriam, mas eles fizeram algo que se for interessante, beleza. A questão é não colocar a bandeira acima do que o conteúdo que se quer apresentar. Se é um filme que seja uma boa história, ou que seja divertido, se é um documentário que tenha fontes fortes, que seja baseado na verdade que a gente tenha até o momento. Concordo contigo. Aqui a gente também está falando de honestidade intelectual. Se é especulação, chama de especulação. Não usa o selo de fato. Acho que esse seria o ponto. Talvez o ponto de convergência aqui seja cobrar clareza. Adaptações livres, ok, mas sem vender como história factual. Agora, posso puxar uma coisa que está me intrigando? Você não falou a coisa que estava lhe intrigando, mas a gente É, pode entrar na parte da Odisseia, porque ela também fala sobre adaptação ou é um apagamento cultural, porque, beleza, é uma ficção, mas é uma ficção de mais de 2000 anos, uma ficção que já foi validada, que já foi feita de várias maneiras, que tem várias coisas que você sabe como são os personagens, como é a história e tal. E simplesmente
o Nolan falou, eu quero fazer um filme que seja mais politicamente correto? Não, eu esqueci. Talvez você pode me ajudar. Como é que ele falou que era mais com mais integração? Não me lembro agora. Pode me olhar qual foi a frase que ele usou para. Acho que era representatividade. Qual foi a que ele falou? Peraí, deixa eu só conferir essa parte. Olha, não há registro de uma frase do Nolan dizendo algo como vou fazer uma odisseia politicamente correta. A defesa pública foi mais na linha de liberdade de adaptação e interpretação pessoal, com gente do elenco falando em representar o mundo. Dito isso, tua pergunta continua válida e eu te provoco de volta. Se a Odisseia já foi reinterpretada por séculos, o que diferencia uma nova leitura de um apagamento cultural? Onde exatamente você traça essa linha? Só ele não fala, não é de politicamente correto, é uma outra palavra que eu não estava achando, mas com integração, que ele ia colocar vários outros porque Hollywood ele quer muito que tenha vários tipos de atores para poder ganhar um Oscar, então ele falou que ia ser o filme dele com mais dessa coisa, não era politicamente correto. E só repete também a sua pergunta, que eu fui explicar isso, eu esqueci a sua pergunta. Claro, se a Odisseia já foi reinterpretada por séculos, qual é a diferença agora? O que diferencia uma nova leitura de um apagamento cultural? Onde que traça-se essa linha? A questão é o respeito que você tem. Você fazer pequenas modificações, como a armadura, que ele está mudando, fazendo as armaduras que não são nada a ver com as da época, mas eh, é mais vendável porque tem um estilo e tal. Essas coisas, beleza, mas a mesma coisa da. Ele tá fazendo a mesma coisa da Branca de Neve, época. A Odisseia, eu já vi o filme da Odisseia. Meu pai tinha um disco laser da Odisseia. Eu assisti algumas vezes com ele. E tudo inicia na Guerra de Troia, que era por causa de uma grega. Novamente, o pessoal gosta de falar que gregos Hum, não são o que eles são. Aí, por ela ser a mulher mais bonita daquela região, que tem falando também alguma coisa da pele dela na, nas histórias, e ele simplesmente. A base de tudo é ela. Ela é o que gerou toda a treta que teve que o Odisseu ir para Troia e depois voltar e ter a odisseia dele para ele voltar. Foi por causa daquela mulher. Ela é a base. E eles não conseguem respeitar a base. Se o Nolan queria fazer um outro filme, ele podia simplesmente criar a história dele e não falar que é a Odisseia. É a mesma coisa que você. Que a Odisseia é quase como se fosse a Bíblia para os gregos, que é os fundamentos que toda religião, quando ela deixa de ser a principal, ela vira mitologia. Se amanhã o catolicismo não for mais uma religião dominante, ela vai virar uma mitologia. Então só por isso vai poder mudar toda a história da Bíblia. Você vai poder mudar os personagens que estão caracterizados lá, que já tem a ente- base toda. uhum. Esse é o ponto, é você respeitar a história daquele povo. E eles não conseguem Ente- respeitar isso. Entendo totalmente o peso simbólico que isso tem para você. Ainda assim, eu te pergunto: se a mitologia sobreviver por séculos justamente porque foi reinterpretada, então qual é o limite prático? Proibir releitura moderna? Ou exigir que toda adaptação venha com essa bula explicativa sobre o que é histórico e o que é escolha artística? Mas essa mitologia da Odisseia, ela não sobreviveu porque ela foi sendo modificada. Ela é aquela. Você faz pequenas coisas para deixar o filme mais interessante, vamos dizer assim. Mas o épico, as histórias épicas, não existiam o Senhor dos Anéis se não tivesse tido a Odisseia. Claro, poderia ter criado uma outra história, mas na linha do tempo, se a gente tirar a Odisseia é o primeiro épico. Então, baseou todas as outras histórias. Pode-se dizer que O Senhor dos Anéis é uma adaptação. Pode.
Mas ele criou um outro nome, ele não está falando que é a Odisseia, ele criou a história dele, que também é o Frodo tá indo lá fazer aquelas viagens dele, passando por vários problemas, tem a redenção, tem superação, segue todo o caminho do épico da Odisseia. Mas ele fez uma outra Sim, história. O Nolan poderia fazer a mesma sim, coisa, mas se você coloca que está fazendo a Odisseia, o mínimo que você tem que fazer é respeitar as bases. E você querer mudar os deuses daquela cultura, como ele está mudando Atena, por exemplo, você querer mudar o principal fundamento, que é a mulher que foi raptada lá para Troia, que foi o que fez começar toda aquela guerra, mas é uma ofensa para o povo grego, que tem aquilo ali como um sim. livro importante. Sim, mas por outro lado, também tem gente que se inspira a conhecer o original justamente porque houve uma nova versão. Não seria possível que acabem convivendo as duas coisas? Tipo, a reverência ao original e a liberdade de criar algo novo em cima, sem que uma coisa anule a outra. Você pode criar algo novo, é bom você criar algo novo, mas que você respeite as bases. Se você muda as bases, porque ele não fez, eu vou fazer a minha visão de uma Odisseia do Egito. Então ele vai fazer toda uma adaptação da história da Odisseia sendo contada no Egito, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, como ele adaptaria e colocaria, mas não seria a Odisseia. Ele tá pegando os personagens, os nomes dos personagens e mudando como eles são feitos e respeitados naquele país que é parte da cultura deles. Se ele quiser fazer uma readaptação, ele é livre para fazer, é o filme dele. E ele pode simplesmente fazer mudar o nome, falar, não, eu me baseei na Odisseia para fazer o filme do O Nolan. Pode, Sim. mas se você quer usar o nome, o mínimo que você tem que fazer é respeitar aquela cultura que fez aquilo. Então, vamos lá, a gente volta para o ponto. O teu critério central é o respeito à base cultural quando se usa um nome original, é isso? Sim, Beleza. E se o filme deixar explícito que é uma adaptação livre, sem se vender como aula de história? Porque daí a gente está falando de um outro ramo. Não seria um meio termo aceitável? Ou ainda assim, para você, passa do limite? você pode fazer. É porque quando você coloca isso, uma adaptação pode fazer o que quiser, aí você pode lançar um filme que nem o Mario lá, que teve antigão lá, que os inimigos eram uns dinossauros com a cabecinha. É uma adaptação. É, uma adaptação que não é nada a ver, só tinha o nome do Mario, mas não tinha nada a ver com o Mario. É a mesma coisa, se você quer fazer uma adaptação, mas quer seguir aquela história, que pelo menos pegue os fundamentos daquela história. Se você quer fazer refazer aquela história, que você pelo menos mude o nome, não fale que é a Odisseia, porque o filme que ele está fazendo não é a Odisseia, é uma outra coisa. Então que ele não use o nome para as pessoas que não conhecem a história da Odisseia, vão pensar que aquilo é a Odisseia, que ele só adaptou algumas coisas, mas ele adaptou fundamentos. As Sim. pessoas vão pensar que os gregos eram aquilo que não eram, que os deuses gregos eram como ele está mostrando, mas que não era como os deuses gregos eram representados pelos gregos. Sim, eu vou resumir de uma forma para ver se eu entendi corretamente o teu ponto. O nome carrega uma responsabilidade. E se usar Odisseia, precisa honrar certos pilares centrais. Senão, vira outra obra com outro nome. É isso? Acertei? Isso. E com isso a gente, é bom, já está muito longo esse vídeo, a gente ir terminando e colocando as considerações finais do que cada um entendeu dessa conversa sem precisar defender o seu lado. Para mim, ainda acho que é uma falta de criatividade que a gente tá passando uma era sem criatividade de Hollywood, da Disney, desses estúdios gigantesca, tanto que tá difícil também, além, é claro, dos streams ajudam, mas os cinemas estão caindo muito por causa disso, mas tá difícil ver grandes nomes, tipo, cara, eu quero muito ver esse filme. São raros os que estão tendo isso atualmente, mas que, deixando bem claro,
A Pequena É. Sereia é da Disney. Hum. Se ela quiser fazer a Pequena Sereia com alienígenas, ela pode fazer. A Branca de Neve é da Disney. Se ela quiser fazer a Branca de Neve em Marte, que não neva, ou sei lá, na Lua, que não neva, ela pode. É dela, ela faz o que ela quer. O filme é do Nolan, o Nolan faz o que quer. Mas isso não muda, que para mim ainda é que eles estão faltando com respeito. O da Cleópatra já é um caso mais sério, porque meio que eles mentiram, porque pegaram informações que já não são consideradas verídicas, colocaram aquilo para as pessoas falando como se fosse algo verídico. A Odisseia ainda pode ser um pouco duvidoso, por causa que é uma história já conceituada, que as pessoas já têm aquela base cultural, que tem vários livros, mas ainda assim o pessoal vai falar, mas isso é só uma mitologia. Que para mim mitologia é que nem religião. Então se tu tratar como só uma mitologia, então também não vai respeitar as religiões, que toda religião um dia pode virar uma mitologia. Certo. Dito tudo isso, eu saio dessa conversa pensando que não é só sobre poder ou não poder. É sobre como fazer e o quanto se é honesto com o público. E sim, que talvez o ponto mais sensível seja chamar as coisas pelo que elas realmente são, sem vender uma coisa por outra. E que essa preocupação com o respeito cultural é legítima.